Olá, olá, gente! Como que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu estou bem, obrigada. E mais um dia, mais uma vez, estamos aqui juntos para fazer a leitura da Palavra de Deus. E hoje nós continuaremos aqui na leitura do livro dos Salmos, que é o livro que a gente vai ficar ainda algum tempo, meditando ali sobre a palavra, meditando sobre as dificuldades ali de Davi, né? Muitos salmos escritos ali pelo rei Davi. E hoje o tema que eu quero tratar é quando a gente recebe o mal ao invés do bem que a gente faz para os outros, sabe? Parece que Davi teve uma situação assim, que eu acho que a gente vai conseguir se identificar muito bem. E como que a gente lida com isso? Gente, é incrível como até aqui a gente tem percebido como as histórias, assim, as orações que Davi fazia, como tem muito a ver com as coisas que a gente vive hoje em dia. É sempre assim, levando a Deus em oração alguma coisa, alguma causa, ou de pessoas que fizeram coisas contra ele, ou angústias, enfim, são tantas coisas que a gente pode aprender, e hoje a gente vai aprender mais um pouquinho sobre algo que Davi estava passando e que de repente você esteja passando por isso agora mesmo. Então, se de repente esse vídeo, esse canal pode te abençoar, considere se inscrever, ativa aí o sininho para você não perder os próximos vídeos, compartilha com alguém também que de repente está aí nessa luta, nessa peleja aí, de repente passando até por uma situação dessa, e vamos abençoar essa pessoa para que a palavra de Deus chegue até ela, fortaleça e que ela encontre sabedoria ali em Deus sobre o que fazer quando essas coisas acontecem. Amém? Mas antes da palavra, vamos falar com Deus, vamos orar, pedindo que Ele fale com a gente na sua palavra, para que a gente possa receber sabedoria, entendimento, não uma sabedoria humana, carnal, né, desse mundo, mas algo que Deus venha trazer do céu para nós, para o nosso coração. Pai, em nome de Jesus, graças eu te dou por mais um dia e pela sua palavra. Senhor, o Senhor é bom, nós te agradecemos, nós te adoramos e sabemos que podemos confiar no Senhor porque o Senhor tem o melhor para a gente. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, nos ajude nas nossas fraquezas, porque são muitas. Nos ajude a lidar com as pessoas, nos ajude a perdoar e que a Tua palavra, Senhor, venha como um rio sobre nós, sabe, um rio que vem nos limpar de todo o mal, de todo o pecado, que a Sua palavra abra a nossa mente, o nosso coração e produz em nós, ó Deus, corações transformados, corações perdoadores, ensináveis, corações melhores, Senhor. Fale com a gente através da leitura do Teu livro que vamos fazer agora. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, vai lá, pega a sua Bíblia, o seu celular, todo dia eu vou falar isso para você, e se você não tiver, porque às vezes você pode estar aí num deslocamento, fazendo alguma coisa aí que no momento você não tenha como ter a sua Bíblia física, você pode ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, mas o nosso combinado é sempre o mesmo. Quando você chegar na sua casa, pega a sua Bíblia em algum momento, antes de dormir, enfim, e leia a palavra, porque é uma jornada, é um processo e a cura, a transformação sobre nós acontece no meio dessa jornada e desse processo de leitura, tá bom? Mas hoje na Palavra de Deus nós vamos ler o livro aqui dos Salmos, que é o livro em que estamos no momento, e leremos Salmo 35, em que Davi ele fala bem assim para o Senhor: Senhor, defende-me dos que me atacam, luta contra os que lutam contra mim. Toma o escudo pequeno e o grande e levanta-te para me socorrer. Empunha a lança e a flecha contra os que me perseguem. Dize a minha alma, eu sou a tua salvação. Sejam envergonhados e humilhados os que me perseguem. Voltem atrás e se confundam os que tramam mal contra mim. Sejam como a palha ao vento quando o anjo do Senhor os dispersar. Seja o caminho deles tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. Pois prepararam-me sem motivo uma armadilha, cavaram sem razão uma cova para mim. Venha a destruição inesperadamente sobre eles, e prenda-os à armadilha que prepararam. Caiam eles mesmos nessa destruição. Então a minha alma se regozijará no Senhor e se alegrará na sua salvação.
Todos os meus ossos dirão: ó Senhor, quem é como tu, que livras o fraco de quem é mais forte do que ele? Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. Testemunhas perversas levantaram-se e interrogaram-me sobre coisas que desconheço. Pagam-me o bem com o mal, causando-me luto na alma. Mas quando eles estavam enfermos, eu me vestia de panos de saco, humilhava-me com jejum e orava reclinando a cabeça sobre o peito. Agia como se fossem meu amigo ou irmão. Eu andava cabisbaixo e lamentando-me como quem chora por sua mãe. Mas quando eu tropeçava, eles se alegravam e se uniam. Homens miseráveis que eu não conhecia uniam-se contra mim e difamavam-me sem cessar. Como zombadores hipócritas, rangiam com maldade os dentes contra mim. Ó Senhor, até quando contemplarás isso? Livra-me da violência deles, salva minha vida dos leões. Então te darei graças na grande assembleia e te louvarei entre grande multidão. Não riam de mim os que por nada são meus inimigos, nem tramem com olhares os que me odeiam sem motivo, pois não falam de paz. Pelo contrário, inventam palavras enganosas contra os que vivem quietos na terra. Escancaram contra mim a boca e dizem: ah, nossos olhos viram. Tu viste, Senhor, não te cales. Senhor, não te distancies de mim. Acorda e desperta para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. Senhor meu Deus, justifica-me segundo a tua justiça e não se regozijem eles por minha causa. Não digam no coração: vede, cumpriu-se o nosso desejo. Não digam: acabamos com ele. Sejam envergonhados e juntos cobertos de vexame os que se alegram com a minha desgraça. Cubram-se de vergonha e de confusão os que me menosprezam. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão e digam de contínuo: seja engrandecido o Senhor que tem prazer na prosperidade do teu servo. Então meus lábios proclamarão tua justiça e teu louvor o dia todo. Quando a gente lê esse salmo, parece que a gente está vendo ali uma cena de um filme, né? Davi pedindo, falando com Deus, ele sendo altamente perseguido. Pelo jeito, assim, as pessoas estavam desejando o mal dele o tempo todo. Então, são muitos os relatos aqui, que muitas vezes a gente se sente um pouco assim também. Parece que a gente está passando por alguma coisa e de repente a gente... parece que sente que as pessoas estão ali nos menosprezando, nos humilhando, desejando o nosso mal. E o que cabe a gente, o que nós podemos fazer numa situação dessa, gente? Gente, se a gente começar a observar o texto, o que me chama muita atenção é o versículo 12, que diz assim: pagam-me o bem com o mal, causando-me luto na alma. E aí a gente continua: quando eles estavam enfermos, eu me vestia de pano de saco, humilhava-me com jejum e orava reclinando a cabeça sobre o peito. Então me parece que essas pessoas que faziam esse mal contra Davi eram pessoas que ele considerava muito. Porque imagina só, não faria nenhum sentido Davi interceder, se vestir de pano de saco e cinza em favor de pessoas enfermas que sequer ele conhecia. E ele ainda continua dizendo: agia, ou seja, Davi, eu agia como se fossem o meu amigo e meu irmão. Com quem que você age assim? Quando você vê uma pessoa, tem um relacionamento com alguém, que você tem o cuidado, você olha para aquela pessoa e trata ali como um amigo, como um irmão. Não tem como ser com uma pessoa desconhecida, não tem como ser com uma pessoa distante de você. Tem que ser alguém próximo, tem que ser alguém do seu convívio. E aqui Davi continua dizendo: eu andava cabisbaixo, lamentando-me como quem chora por sua mãe. Então é mais ou menos assim, as pessoas que estavam fazendo mal para ele, estavam desejando mal para ele, né? Ou seja, pagava o bem com o mal, ou seja, Davi fazia alguma coisa de bem para eles e recebia o mal de volta. Ele intercedia por essas pessoas, ele considerava muito essas pessoas e essas pessoas só queriam ver a vida de Davi ladeira abaixo. E aí a gente continua aqui o texto no versículo 15, quando ele fala assim: mas quando eu tropeçava,
eles se alegravam e se uniam. Ou seja, não bastava ser uma só pessoa para fazer algo assim com Davi. Tinha que se juntar com outra pessoa, tinha que se unir com mais pessoas para ganhar mais força e assim desejar a derrota dele. E aí Davi continua dizendo: homens miseráveis que eu não conhecia uniam-se contra mim e difamavam-me sem cessar. Aí sim ele começa a trazer mais pessoas ali se juntando ali na rodinha, que ele percebia que aí se juntavam para começar a falar mal dele, para zombar, para difamar a pessoa de Davi, né? Então, gente, é muito complicado quando nós passamos por coisas assim. De repente você está passando por algo assim também. Muitas vezes assim, eu costumo dizer assim, a pessoa dá o que ela tem. Ela dá o que ela tem. Não tem como essa pessoa dar amor se ela só recebe pedrada. Alguns conseguem, mas em geral a gente dá o que a gente tem. Então nesse caso aqui, o coração de Davi, pelo que mostra o texto, parecia ser aquele coração que tinha um cuidado com aquelas pessoas, que se preocupava. Se via uma pessoa enferma, o que ele fazia? Ele intercedia, ele orava, ele sentia a dor do outro. Quando ele fala aqui no versículo 14, né? Eu andava cabisbaixo, lamentando-me como quem chora por sua mãe. Então a gente vê Davi com aquele sentimento assim, de pai, de irmão, por aquelas pessoas, e aquelas pessoas não estavam nem aí para ele. Pelo contrário, só desejavam o mal, só se uniam com outros para fazer e falar mal da vida dele. Então, isso acontece também. Talvez esteja acontecendo com você hoje, nesse momento, em que você se doou tanto, fez tanto pelo outro, deu-se a si mesmo em favor do outro, com amor, com cuidado, e tá levando só pedrada de volta. E eu vou dizer uma coisa para você, à medida que a gente lê aqui o texto de Salmo 35, né, a gente vê assim um desejo muito grande assim de Davi querendo ali um castigo para todas aquelas pessoas, para aquelas pessoas ímpias. Ele estava indignado, E vamos falar real, né, gente? Se fosse a gente também, a gente ficaria assim também. Né? Então a gente pode compreender um pouco esse sentimento de Davi, porque quando é a nossa pele também no meio, a gente sente. Mas uma coisa a gente aprende aqui, que Davi, ele levava tudo para o Senhor. Eu já falei em outros vídeos, em outras orações que Davi fazia, de momentos difíceis da vida dele. Se tem uma coisa que a gente aprende aqui, né? Eu, pelo menos, à medida que eu vou lendo, eu, pelo menos, assim, reforço o pensamento que eu tenho, que cada um dá o que tem, né? À medida que Davi, ele apresenta isso em oração, aquilo que ele fazia, né? Para aquelas pessoas e recebia o mal de volta, ele estava dando o que ele tinha, como ele estava recebendo na vida dele o que aquelas pessoas tinham a oferecer. Então a lição que eu tiro aqui é: cada um dá o que tem. Mas também uma lição muito essencial aqui, que eu acho que a mais importante de todas, é que Davi, diante de tanta afronta, diante de tanta perseguição, diante de tanta vergonha, difamação que as pessoas faziam com ele levava para Deus, ele levava em oração ao Senhor, ele apresentava o coração dele assim indignado, tipo: Senhor, castiga, elimina, né, porque é errado, é injusto. Então assim, ele foi humano para levar aquela condição, aquele sentimento de indignação diante do Senhor ali em oração. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer, porque normalmente a gente quer lutar muito em causa própria, a gente quer bater boca, a gente quer uma justificativa, a gente quer que a pessoa se humilhe, sabe? A gente começa a dar indiretinha, ou em pregação, ou em vídeo, ou indiretinha pro amigo. A gente faz tudo que é contra o que a gente deveria fazer aqui, que é levar em oração. Porque, gente, no final das contas, a gente tem que aprender uma coisa: nós não mudamos ninguém, mas nós podemos buscar um Deus que transforma corações. E eu acho que essa é a lição, assim, maravilhosa que a gente pode pegar de Salmo 35. Ainda que as pessoas façam mal para nós, ainda que a gente seja prejudicado por difamação, por vergonha, por humilhação dos outros, aquelas pessoas que você fez tanto bem para a vida delas, de repente elas estão trazendo pedrada sobre você. Saiba que, assim, no Senhor não é em vão. Você está dando o que você tem, mas elas estão dando também o que elas têm. Mas a diferença delas para você
é que você está levando em oração, você está levando para um Deus que pode mudar todo o coração e toda e qualquer circunstância. Amém? Eu espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida. Medita nela um pouquinho, coloque essas pessoas diante do Senhor se você está passando por algo assim e confia que Deus vai cuidar delas, vai cuidar de você, as coisas vão se acertar, porque é importante que haja paz, até para que você tenha a sua saúde espiritual, emocional ali intacta, tá bom? Mas entrega esse caminho ao Senhor, confia nele que tudo ele vai fazer. Amém? Que Deus abençoe você. Até amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, leia a sua Bíblia. Tchau, tchau.